Olá, pessoal, boa noite. Fiquei pensando no que a gente poderia trazer para vocês essa semana. E aí, nada melhor do que da gente falar sobre esse óleo novo que ainda não está no Brasil, mas a gente tem aí a oportunidade de tê-lo com a gente. E pelo que eu pude buscar e aprender sobre ele, ele é um óleo tão fantástico quanto o grapefruit que nós conhecemos, ok? Então, prestem atenção, anotem aí. Qualquer dúvida a gente vai tirando ao longo da live. Vamos ver então o nosso White Grapefruit, o nome já diz, é uma toranja branca. Ela vem da mesma família do grapefruit, da toranja, só que ela existe, algumas, seria como se fossem primas. Nós temos a Red Grapefruit, que é a toranja vermelha. Nós temos também a Pink Grapefruit, que é a rosa, e temos a White Grapefruit, que é a branca. Nós conhecemos até agora a Red Grapefruit, que a gente utiliza como suporte metabólico e tudo. Mas elas não fogem muito uma das outras com suas propriedades. Mas a gente vai ver que também tem suas peculiaridades, cada uma delas. Então, a primeira delas é que a origem da grapefruit, da white grapefruit, a doTERRA, ela retira, tá? Através dos seus produtores, e ela vem do sudeste da Grécia. Então, lá o óleo, ele é, basicamente, ele é processado, um processo de prensagem a frio. O óleo essencial de toranja, branca principalmente, ele tem essa característica, já a tradição de ser prensado a frio. Também por ser da família dos cítricos. Então, nós sabemos que os cítricos devem ter esse tipo de processamento, porque o óleo essencial, assim como da própria toranja, a toranja branca também é retirado da casca. Então, a gente vê que muitas fazendas lá da Grécia são produtoras e são coparticipantes com a doTERRA nesse processo. E a Grécia em si, ela possui uma das melhores solos para ter essas árvores cítricas dessa família. Então, ela é uma árvore que produz esse fruto e, através dele, o aroma dele é fresco, gostoso de se ingerir, cítrico, mas ao mesmo tempo doce. Então, tendo assim uma nota mais ou menos meio picante. Então, somente experimentando, sentindo, para a gente poder ter uma noção disso. E assim como os outros cítricos que a gente conhece, como limão, laranja, laranja selvagem, e aí vai na casa dos cítricos, a toranja também é um óleo que se pode colocar numa água, num chá, numa limonada, e nós vamos ver a partir de agora quais são os benefícios que a toranja nos dá a nível físico, a nível emocional também, tá ok? Bem, quais são esses benefícios do white grapefruit? Como o óleo essencial de toranja, ele possui, dentro das suas características aromáticas, a cromatografia, nós temos um alto índice de limoneno. E o limoneno, assim como está presente muito na tangerina, então o white grapefruit não perde muito, não, em relação à tangerina, quando se fala nessa substância química do limoneno. O limoneno, ele age diretamente nas nossas glândulas suprarrenais e ela baixa totalmente o nosso nível de cortisol. Por isso que eu coloquei como destaque, tá? Como benefício real para a saúde, nada mais, nada menos do que essa redução da pressão arterial e do nível de estresse. Então, toda vez que a gente fica com o nosso cortisol num nível muito alto, ele começa pela manhã alto, isso é normal, tem que ser assim, mas ao longo do dia e mais no fim do dia, ele tem que começar a baixar. E certas pessoas não têm isso. E no caso, eu diria até, muitas pessoas não têm essa redução. Por isso, causando ansiedade, e muitas vezes a pressão alta não está somente ligada à alimentação, ela também está ligada ao nível de cortisol que a gente mantém no corpo a nível de dias, meses, décadas
e aí vai. Isso vai causando sequelas, o fato de ter um cortisol alto, uma pressão arterial alta, problemas futuros graves. Sem contar que tudo isso mexe com o nosso emocional. Então, como que a gente também vai utilizar o óleo do white grapefruit para outros benefícios? Veja bem, assim como a sua prima, a toranja vermelha, a toranja branca, ela ajuda a suprimir o apetite. Então, mostrando que ela também age na nossa ansiedade. Muitas pessoas comem porque beliscam ao longo do dia devido a esse fator de ansiedade e acabam descontando na comida. Então, ela ajuda a suprimir o apetite e, consequentemente, como um efeito normal, suprimindo o apetite, você acaba promovendo uma perda de peso. E algo assim que me chamou muita atenção, e aqui que eu quero trazer esse ponto para vocês, é esse lado de um estudo, gente, que foi feito aonde mulheres pós-menopausa, utilizando white grapefruit, avaliou-se uma redução da massa abdominal da mulher e, consequentemente, diminuída e assim causando um efeito da perda de peso. Isso aqui vale lembrar que as mulheres, quando elas estão no período pós-menopausa, que tem a pré-menopausa, a menopausa e a pós-menopausa. Nesse período de mudança radical na vida das mulheres, um dos efeitos da pós-menopausa é justamente aquela circunferência abdominal. Então, se a gente notar, as mulheres pós-menopausa, elas começam a ter o abdômen mais volumoso e automaticamente o estômago, e isso não é legal. A nível de fígado, pode gerar, né, uma esteatose, que é aquela gordura no fígado. Então, isso é muito legal. E eu quero trazer para vocês aqui um estudo que eu tirei do PubMed, depois que eu aprendi o PubMed, ele agora faz parte dos meus estudos. Eu sempre gosto de fundamentar as características desse óleo fundamentado pela pesquisa, tá? Então eu achei uma pesquisa de 2007 feito pelo Tan Shi. Ele fez um ensaio controlado justamente para promover esse estudo do efeito da massagem de aromaterapia na gordura abdominal nas mulheres pós-menopausa. Então, isso aqui vindo ao encontro do que eu realmente havia buscado em relação a um dos efeitos, né, dos benefícios deste óleo. A próxima parte é a continuidade desse estudo. Então, a gente vê ali que o propósito, quando foi feito esse estudo, o objetivo era realmente verificar o efeito da massagem, da aromaterapia na gordura abdominal e até mesmo na imagem corporal em mulheres pós-menopausa. Então, o que foi feito? O que foi achado? O objetivo desse estudo foi trazer um grupo de controle nesse projeto experimental, onde as pessoas, um grupo recebeu 1 hora de massagem corporal inteira como tratamento, tá? Pelo mesmo pesquisador, toda semana durante 6 semanas. E os participantes, além de receberem, massageavam, tá, o próprio abdômen 2 vezes por dia durante 5 dias por semana, durante 6 semanas. Então, o que foi visto nesse período de tempo? Foi visto o seguinte: os 2 grupos usavam diferentes tipos de óleo. E o grupo experimental utilizou, então, 3% do óleo de toranja e mais o cipreste. O outro grupo do controle usou o óleo de uva. E aí, então, os dados coletados foram o seguinte, que a gordura subcutânea abdominal e a circunferência da cintura no grupo experimental diminuíram significativamente após a massagem de aromaterapia, em comparação com o grupo lá de controle somente. Então, a imagem desse grupo experimental foi significativamente melhor após a massagem de aromaterapia do que no grupo de controle. Então, a conclusão geral que se chegou é que os resultados sugerem que a massagem de aromaterapia poderia ser utilizada como uma intervenção eficaz para reduzir a gordura abdominal e, consequentemente, toda aquela circunferência da cintura, promovendo assim uma saúde, um bem-estar melhor. Então, veja como é interessante o uso tópico aqui em massagens. Então, nós podemos fazer uso
a nível ingerido, podemos fazer uso a nível tópico, tá? Na massagem, mas vale lembrar, isso é muito importante, que como todo cítrico, nós temos que cuidar com a toranja, porque ela também é fotossensível. E sendo fotossensível, num período de pelo menos 12 horas, não se deve se expor o local da massagem ou aonde você aplicou o óleo aos raios ultravioletas. Então, isso é muito importante. Então, Rosemary, o que eu deveria fazer? Bom, se você vai numa massoterapeuta e você vai fazer uma massagem abdominal, aquele local não ficar exposto. Sai de lá, cobertinha e tal. E não se expor ao sol ao longo do dia com aquela região. Então, o ideal é você fazer uma automassagem, você em casa, à noite, depois do banho. Então, eu sempre falo, né? Você pode pegar ali 30 ml de óleo de coco e você pode, eu vou dar daqui a pouco algumas sinergias, que você vai poder fazer essas massagens, ok? Então, fica aqui esse estudo comprovando aquilo ali. Outro benefício do uso que nós temos da toranja branca é o tratamento da acne. Então, o uso do benefício na pele. Então, a toranja, volto ali a mostrar, por ser um óleo cítrico, então, principalmente no rosto, a gente deve fazer uso somente à noite. Então, pessoas que sofrem de acne, então, passar o óleo topicamente à noite, né, na sua rotina de cuidados com a pele. Eu já tenho lá o meu creme, quero acrescentar umas gotinhas de grapefruit, de white grapefruit. Ótimo, coloca ali. Por ele ser um óleo realmente que diminui, né, calorias, ele também possui menos caloria e menos açúcar, trazendo assim para o óleo, então, essa característica da perda do apetite. Nós sabemos que tudo que é mais doce nos traz mais vontade de comer. O outro benefício legal dele é que ele conforta músculos e articulações. É provado que essas características da variedade dessa toranja trabalha na articulação, coisa que a outra que a gente já conhece, ela trabalha mais a nível de humor, de perda de apetite, de peso, e essa daqui conforta músculos e articulações. E ajuda também baixando ali o nosso estresse, aliviando as preocupações. Então, isso é muito interessante dentro desse óleo. Outro estudo que eu busquei, agora não foi mais no PubMed, mas foi no Instituto de Ciência e Tecnologia, e lá foi-se coletado o óleo essencial de White Grapefruit, que tem como nome científico Citrus Paradise, onde mostra a atividade agora do óleo essencial antibacteriana da toranja, obtido então com a extração desse óleo. Em resumo, a pesquisa diz que a composição química desse óleo, através da extração, foi analisado a cromatografia deste óleo e foi identificado, então, aquilo que eu falei lá no início para vocês, um alto nível de limoneno, vejam ali, nesse processo de extração, além do linolol, que também é considerado presentes nos cítricos, assim como o alfa-terpeno, que trabalha dentro desse lado antibacteriano e até mesmo a nível viral. Então, foi visto que várias propriedades antibacterianas deste óleo essencial, os resultados mostraram que a toranja, ela teve um amplo espectro de atividades. O que é isso? A gente já ouviu falar em antibióticos de amplo espectro? Ou seja, são aqueles antibióticos que conseguem pegar vários, né, tipos de micro-organismos e também bactérias. Então, a gente vê ali que o óleo essencial de toranja possui essa característica, e isso está muito ligado àqueles componentes ali em cima que eu já falei. Então, o que foi visto? Que essas propriedades, elas tiveram atividades antimicrobianas contra o Staphylococcus aureus, que é uma bactéria que fica presente também no nosso corpo. A cárie, muitas vezes, tem essa bactéria. Outro, Enterococcus, o Staphylococcus e também a Escherichia coli, gente. A Escherichia coli, ela é responsável por muitos problemas de gastroenterite, onde as pessoas podem ter aqueles problemas graves abdominais. E sem contar também a salmonela e também o proteus.
O presunto, quando ele estraga, ele então começa a ficar meloso, né? Aí começa a ficar bem meloso, começa a dar aquele cheiro esverdeado. Aquele é o Proteus, tá certo? O Proteus, basicamente, é ele ali. Então, a gente vê aí a importância do óleo de grapefruit agindo contra esse tipo de micróbios e bactérias também. Então, a gente pode purificar o ar da nossa casa, do ambiente onde a gente está, usando esse óleo essencial de toranja, gente. E além do mais, por ele ser rico em limoneno, ele vai dar àquele ambiente uma energia positiva e de confiança. Então, diluindo o óleo de toranja branca e misturando com o óleo de zimbro, que nada mais é que nós conhecemos como juniper berry, a gente pode massagear os músculos após um treino, né, extenuante. Então, veja bem ali como conforto de músculos e tendões. Nós temos aí essa propriedade legal nesse óleo. A gente pode fazer então um roll-on com o óleo de toranja, também para aplicar ele diluído na região do pulso, nos pés. Então, passar no pé, passar em volta do abdômen, é muito legal. Bom, esse cuidado que a gente utiliza com a pele, né, diariamente, a gente pode colocar também em nossos esfoliantes favoritos. Eu sei que a gente já teve aqui várias lives ensinando a fazer outros esfoliantes. A nossa amiga Areda também já nos deu ótimas dicas de esfoliantes de aveia e tal, mas nós também podemos fazer outros simples, como por exemplo, você pode utilizar mel e flocos de aveia para esfoliar num banho. Você pode fazer com o próprio açúcar, de uma forma assim mais leve, também pode fazer uma esfoliação e para colocar umas gotinhas de toranja branca ali. E ela vai fazer o quê? Ela vai dar essa propriedade. Outra coisa legal de colocar, olha como é bem versátil. Você pode colocar uma gotinha no seu shampoo. Assim como os cítricos, o cabelo gosta muito, principalmente o couro cabeludo, que a gente coloque um cítricozinho no nosso shampoo. Por quê? Além de dar uma limpeza, que eles são adstringentes, a gente também vai ter um leve perfume, aquele aroma doce, que eu já comentei lá no início. E sem contar que isso, com aquela propriedade que eu mostrei também, antibacteriana, nós vamos ter ali um reforço para o nosso couro cabeludo. Quem assistiu a minha live, ou quem já fez o meu curso de aromaterapia capilar, já viu que eu expliquei muito bem sobre várias doenças que a gente pode ter no couro cabeludo devido a excessos de sebo. Há pessoas que produzem muita gordura no couro cabeludo. E aí, aquelas pessoas que têm muita caspa, ou às vezes até mesmo alguns fungos, começa a dar aquelas feridinhas, ou por excesso de gordura no couro cabeludo, que já é normal ter. Então, basicamente, tem pessoas que produzem mais. Então, colocando algumas gotas de toranja branca, você vai estar ajudando a combater esses agentes que não são bons, mas que estão ali prontos para atuar no momento que a nossa imunidade cai. Então, é muito bem-vindo você colocar no seu shampoo. Não precisa botar muito. Para as pessoas que têm couro cabeludo seco, aí eu não aconselho, não. Porque como ele é um óleo de limpeza, assim como os cítricos, ele tira gordura. Então, se você tem pouca gordura, você não coloca. Mas se você tem muita gordura, tem um cabelo, uma raiz oleosa, ele é bem-vindo, tá bom? Com quem que ele combina? Ah, eu quero difundir ele aromaticamente. Com o que eu vou combinar, Rosemary? Olha, é muito bom você combinar com vetiver, é muito bom com outro cítrico, tá? No caso, o laranja selvagem, o green mandarim e o neroli também são muito bem-vindos no difusor. Cada um atuando ali no seu lado. Então, você vai olhar. Olha, eu quero o white grapefruit porque tem essa característica. E aí, mas eu quero acalmar mais, eu estou muito estressada, eu quero dar mais um suporte para o meu sistema nervoso central, então eu vou optar por um vetiver. Ah, eu quero dar uma dose de humor a mais, extra, ajudar aí, eu estou muito, muito baixa vibe, então preciso aumentar. Então vamos colocar um outro cítrico ali, tá vendo? Então a gente pode ir fazendo as sinergias. Anotem as sinergias que vocês fazem. Isso é muito importante. E a sequência que você colocou. Então, outra forma,
ali de uso tomado internamente, como eu falei, e basicamente não só por ter um aroma, né, legal, você pode colocar na sua vitamina, você pode botar no seu suco, na sua limonada, seu smoothie, você pode colocar, mas ele vai promover uma saúde gastrointestinal e uma digestão bem legal. Então, dando esse suporte aí também para o nosso sistema digestivo, tá, gente? Trazendo assim, então, um metabolismo saudável. Agora, você também pode colocar ele com os florais, tipo a lavanda, num spray, numa garrafinha que eu coloco ali, mas pode ser uns vidrinhos, aquele que todo mundo já conhece, Ambar. Se você vai fazer um spray de ambiente, sempre dilui ele com álcool de cereais. E aí, se você quer diluir e o restante em água, então dilui primeiro um pouquinho com álcool de cereais e depois você acrescenta água, tá bom? Ah, Rosemary, quanto que eu faço? Depende. Para difusores, eu sempre ensino de ambientes que você deve colocar em torno de 60% de água e 40% de álcool de cereais. Porque se eu quero manter esse óleo essencial no ambiente, então eu preciso botar mais água, que a molécula gruda mais. Se eu quero diluir, então eu vou botar menos álcool, porque o álcool vai ajudar então a evaporar muito mais rápido as partículas dos óleos essenciais. Então, fica a dica aí para o pessoal. Gente, eu trouxe aqui também uma curiosidade para vocês, visto que o grapefruit, seja na sua diversidade que ele tem, o branco, o rosa, o vermelho, eles foram sempre muito usados, não só agora, mas em tempos assim remotos. Eu sou apaixonada pela medicina tradicional chinesa. O pouco que eu estudei dela quando eu fiz a minha formação de terapeuta holística, eu tive algumas horas de estudo dela, mas para se ter uma ideia, para você realmente saber o que é a medicina tradicional chinesa, você precisa de pelo menos 5 anos de estudo para você saber como realmente age no nosso corpo. Mas eu trouxe aqui algo que eu aprendi que é muito legal, que dentro da medicina chinesa clássica, o óleo essencial de grapefruit, ele era muito usado para ajudar a aliviar o calor e a energia qi estagnada no fígado. O que é isso? O que é energia qi estagnada? Dentro da medicina tradicional chinesa, todos os nossos órgãos possuem uma energia que é chamada de energia qi. Essa energia, no momento em que ela fica estagnada nos nossos órgãos, elas começam a causar inflamações. Então, eles veem isso como algo ruim. O calor fica retido e o órgão começa a esquentar. E no momento que o órgão esquenta, ele começa a trazer inflamações. Mas isso é ao longo de um período de tempo. Então, nós sabemos que cada um de nós aqui tem órgãos que são nosso tendão de Aquiles. Então, por exemplo, pessoas que têm muitos problemas gastrointestinais, apesar de a nível de físico ela não ter nada, dela fazer exames e tudo, mas ela toda vez que ela sofre algo relacionado ao sistema nervoso, ela fica nervosa, acontece algo que choca, automaticamente aciona um gatilho e ela vai ter problemas lá no estômago, ou no intestino, fígado principalmente, e ela fica com aquele mal-estar. Ou também através de algumas alimentações. Quando você utiliza o óleo de toranja de uma forma assim regular, este óleo acaba ajudando, no caso, no uso interno, a suavizar esse fluxo dessa energia que fica estagnada. Ou também sendo passado de maneira tópica. Então, olha que legal você fazer uma massagem utilizando esse óleo nessa região do fígado, do abdômen ali todo. Então, ele retira aquele calor dos órgãos, ajudando então a trazer uma limpeza e um descongestionamento daquele órgão. Eu tenho visto alguns estudos também, dentro da aromaterapia e fora da medicina tradicional chinesa, de que os nossos órgãos realmente esquentam. E alguns óleos ajudam a baixar a temperatura desses órgãos. Então, o peppermint é um deles. O próprio anis estrelado no Zengest é um deles. Então, achei interessante trazer para vocês poderem entender bem isso aí, tá? Vamos lá, então, para algumas sinergias que eu prometi. A medicina tradicional chinesa já usava, e esses estudos que mostram para o lado de massagens, nós podemos, então, fazer uso de uma massagem linfática. A massagem linfática,
Claro, muitas vezes é aplicada por massoterapeutas, porque eles sabem fazer movimentos que fazem drenar toda aquela gordura que está sendo massageada ali, né, jogando para fora, e aí a pessoa tem resultados muito bons nisso. Então, como que a gente pode fazer essas sinergias? Eu recomendo adicionar ali mais ou menos umas 18 gotas de óleo de toranja em 30 ml de óleo vegetal. Pode ser o de amêndoa, pode ser o de uva, pode ser o de coco. Pode ser esses óleos, contanto que eles sejam óleos vegetais puros. Se você for só usar o toranja, essa é a dosagem. Mas, se você quiser fazer uma massagem linfática utilizando a toranja e outros óleos, você vai pegar esse valor de gotas e você vai colocar ali. Não esquecendo que, eu quero colocar mais um óleo, né? Se eu quero alcançar esse fator que a toranja me traz, eu sempre vou deixar um pouco mais dela e vou acrescentar um pouco menos do outro óleo, tá bom? Eu quero colocar um floral, um gerânio, né? Porque ele me ajuda, estou passando por um processo de TPM, quero ajudar nesse período pré-menstrual, ou então um período de menopausa, ou pré-menopausa, onde a mulher sofre bastante na pele, principalmente no ressecamento da pele, é uma das reações da menopausa para a mulher, dos efeitos da menopausa, essa é a palavra que eu queria utilizar. Então, o gerânio é muito bem-vindo, porque ele é um óleo feminino, ou você pode colocar também o próprio clarissage junto, ele vai combinar muito bem também. Esse óleo de massagem linfática, pode ser usado para esse fim, como eu coloquei ali, como um único óleo essencial ou como parte de uma mistura de óleos, como eu falei até agora, tá bom? Lembrando que você não deve misturar numa massagem linfática, você deve ir colocando os óleos de acordo com aquilo que você quer alcançar e não misturar mais do que 5 óleos. Eu acho que é até demais, assim, para uma massagem. Você fica ali entre uns 3. Eu acho que é bem equilibrado essa mistura, tá? Outra dica é tomar um banho relaxante. Quando a gente fala de banho, todo banho é relaxante, seja ele de chuveiro, de uma banheira, que também é super ultra relaxante. Mas como que eu posso fazer para tomar um banho relaxante nesses dois tipos aí? Você vai adicionar 3 gotas de óleo essencial de toranja branca e 1 colher de sopa de óleo vegetal e misturar. E aí, o que que você vai fazer? Se você vai botar numa banheira, não pode ser em água muito quente. Agora no verão não vai, né, rolar porque tá quente, mas daqui a pouco começa a ficar no inverno. Se você quiser colocar, então nunca coloque óleo essencial em banheira com água muito quente. Tem que ser água morna, porque além de evaporar muito rápido esse óleo, pode trazer uma irritação na pele. Óleo essencial com água quente traz irritação na pele. E tratando de um cítrico, então, ajuda mais ainda. Então, não utilizem água quente no banho de banheiro, tá bom? Se você vai colocar no chuveiro, eu dou uma dica. Você pode fazer tanto para um quanto para outro. Você pegar seu óleo essencial de toranja e acrescentar um outro também, se você quiser, no sais de banho. Sais de banho, quando a gente pensa, tem que ser sal grosso, tem que ser. Pode ser sal grosso, pode ser sal fino. Se você quiser botar algumas ervinhas ali, uma lavanda, também pode botar. A gente vê lá alguns sais com algumas coisinhas para uma lavanda desidratada que você pode comprar e você pode colocar ali, de acordo com o que você queira, e ali você acrescenta essas gotinhas de umas 3 gotinhas de óleo essencial para mais ou menos ali umas 50, 100 gramas de sal, e você bota num potinho seco, guarda ali, bem fechadinho, e no momento que você for usar. Acabou de tomar seu banho de chuveiro, o que você pode fazer? Você pode, com seu corpo molhado ainda, tá? Você pode botar um pouco daquele sal e você fazer uma leve esfoliação do seu corpo. Eu recomendo o sal fino, que aí você pode fazer. O sal, gente, ele é muito bom também para liberar energias. Ele é ótimo. O sal, ele é muito bom para isso. Então, você pode passar no corpo a nível de limpeza, esfoliante, ou se você quiser botar na banheira, também pode. Outra dica que você pode fazer, se você tem um chuveiro, pegar um quadrado, um tecido, assim, mais ou menos, suficiente para fazer um sachêzinho, que você coloque esse sal ali que você preparou e você bota ele ali dentro
E aí você amarra e você pendura assim, ó, na pontinha do seu chuveiro. Então você coloca ali de maneiras que a água passe por ele e caia por você. Uma outra dica também é você fazer um óleo de banho. Então, depois do banho, você meio que dá uma secadinha no corpo, mas não de todo. Você vai lá, bota umas gotinhas de óleo essencial no vidrinho de 30 ml, coloca ali 5 ml, você bota ali um óleo vegetal, umas 6 gotinhas de óleos, pode ser 3 de toranja e 2 de lavanda. E aí você, depois do banho, você pode massagear seu corpo, você vai estar nutrindo sua pele com todos aqueles benefícios que eu já falei anteriormente. Então fica essa dica aí. Outra dica é você utilizar um colar de aromaterapia. Aí vai a dica para quem quer trabalhar mais o seu emocional. Ah, eu não tenho difusor, e não tem como deixar no meu ambiente de trabalho, porque também as outras pessoas que se incomodam e tal. Então, você pode colocar de 1 a 2 gotas do White Grapefruit e ali não permita que ele toque a sua pele ali. Então, bota sempre alguma coisa que possa ficar por fora ali, por ele ser fotossensível. Então, você inala ali, é uma maneira muito bom. E aí eu dou as combinações, se você quiser colocar junto aquele feltrozinho que vem dentro do colar de aromaterapia. Isso é muito bom para as pessoas ansiosas. Esse não pode faltar. Então, os nossos difusores da doTERRA são maravilhosos. A gente pode utilizar também o toranja nele, colocar de 3 a 4 gotas, e aí mais uma combinação de óleos para ele. Pode ser o frankincense, pode ser o gerânio, pode ser o cipreste, pode ser o patchouli, tá bom? Que também tem uma ótima combinação com o nosso toranja branco.